acomodando aí na telinha, né? É uma alegria estar com vocês aqui de novo. E a gente vai hoje conversar de um tema que eu adoro trabalhar, que é marketing. E eu queria saber de vocês, aí, Amanda, eu queria saber de vocês, eu sei que a Eliana, a Amanda, o Tarcísio tem empresa. Sei que a Miriam trabalha com vendas, não é, Miriam? Não é isso? Trabalhava. Agora eu sou atendente no CAPS. Ah, mas você tem Mas muita continuo, experiência. mas continuo trabalhando com marketing digital para redes sociais. Ah, que ótimo. E o Diego, Henrique e Giovana? Oi, Amanda. Vocês têm empresas ou têm experiência com vendas? Eu tenho, não. Eu Nenhum também dos não. dois. Boa Ah, noite. ele tá boa, Giovana? Então, eu sou dançarina, então, de certa forma, eu me negocio para começar, né? E também eu já trabalhei vendendo doces, Rinodê, então eu tive umas experiências com vendas. Ótimo. Você faz o marketing mais difícil, que é precificar o próprio trabalho, né? O mais difícil para mim é precificar a mão de obra, o trabalho. Exatamente. Acho que o Tarcísio também passa por essa dificuldade. Aliás, Amanda, Eliana, todo mundo que vende a própria força de trabalho tem essa dificuldade, né? Quanto que vale? E o marketing ajuda a gente a responder um pouco essa pergunta. Ele não dá a resposta completa, não, porque a gente precisa da área de curso também para poder responder. Até o curso do professor Fábio vai falar sobre isso. Como é que a gente precifica uma coisa? Né? Como é que a gente trabalha com custeio? Mas o marketing, ele vai ajudar a gente que quer ter um negócio, que já trabalha no negócio, a pensar as estratégias, não só de vendas, mas as estratégias de... Eu vou até ser atrevida, estratégias de experiência do cliente com a nossa marca. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos pensar o marketing de uma maneira mais ampliada. A gente tem uma tendência para achar que marketing é ou propaganda ou ele é vendas. E não está de todo errado, não, porque o marketing é sim propaganda e é sim vendas, mas ele não é só isso. Tem um pensador no marketing que ele fala assim: a parte mais fácil é vender o produto. Porque depois que você vende a ideia do produto, a venda normal acontece quase que automaticamente. O que você acha disso, Miriam? Eu sei a Giovana que já trabalharam com venda. Vocês concordam com isso? Que o mais difícil é vender uma ideia sobre um produto e que depois que essa ideia está vendida, a venda acontece quase que naturalmente? Então, no meu caso, eu concordo, porque depois que está pronto, por exemplo, uma coisa de comer, você tem uma foto, você só se divulgar que você vende. Eu acho que a parte mais difícil é o planejamento mesmo, como você vai fazer, qual que é o preço disso, qual que é o preço daquilo. Essa é a parte mais difícil para mim mesmo. Sim. Geralmente, quando me pede um orçamento, pelo menos 95% já vem bem dizer fechado, né? Porque, tipo, não faço marketing futuro, uso as obras construídas passadas como referência. Sim. Você tem essa condição, né, de mostrar o seu produto. Bom, acho que a principal dificuldade de precificar o próprio trabalho é o medo, porque você tem medo de colocar um preço justo e ser considerado alto e perder o negócio, ou colocar um preço muito abaixo e perder a credibilidade e aí perder o negócio.
colocar um meio termo e as pessoas não valorizarem, né? Então fica muito complicado. Mas a questão, acho que a principal é a gente não deve baixar o valor do nosso trabalho, né? Por exemplo, nossa, você vai fazer um design para mim, quanto você cobra? 300. Nossa, mas está muito caro. Tá ok. Você pode fazer com outra pessoa, ou você mesmo pode pegar e fazer, mas eu não vou abaixar o meu preço, porque é a dedicação do tempo da gente, tem que ter criatividade, tem que ter pesquisa, tem que ter um monte de coisa. Mas aí a pessoa vai, não fecha com você, fecha com outro, aí vai lá e fala assim, nossa, não ficou do jeito que eu queria. Aí vem reclamar. É assim mesmo. Aí se você faz de graça, perfeito. Tá ótimo o seu trabalho. Mas não divulga, não indica. Então, tipo assim, é uma linha muito, é uma corda muito bamba que a gente anda. Então, ter o marketing, você saber atrair o seu cliente, encontrar a dor dele para dar a solução e ele já vir preparado, porque ele quer fechar o negócio com você, facilita muito essa questão, né? Porque ele já sabe o que você está oferecendo, a solução que você vai dar, e tem base daquilo que ele vai dispor a pagar. Então, o marketing eu acho que é fundamental para filtrar os potenciais clientes reais para o seu trabalho. Uhum. Isso mesmo, gente. Vocês estão falando coisas importantes e eu estou gostando de ver porque quando a gente vai falar de marketing, as pessoas normalmente têm uma ideia muito simplista dele. E vocês falaram elementos que são importantes que mostram a complexidade do marketing. O marketing é uma ação estratégica. Ele não pode ser só para você fazer uma atividade única, ir lá vender um produto, vender um doce, vender uma força de vendas, vender uma obra, vender o que quer que seja. Você vai construir um conceito de marca. E como a Miriam falou, muitas vezes o preço é indicador de qualidade. Isso, se a gente for pensar, então assim, racionalmente, vamos pensar assim, vou falar a verdade verdadeira. Racionalmente não tem muito sentido o preço ser indicador de qualidade. Porque às vezes você pode ter uma coisa que realmente é muito boa e é baratíssimo de produzir. Ok? Então ele vai ter um preço baixo, significa que ele tem uma qualidade ruim? Não necessariamente. Ele tem um preço alto, significa que ele é excelente? Também não necessariamente. No entanto, quando a gente estuda no marketing um negócio que chama comportamento do consumidor, a gente percebe que as pessoas julgam os produtos pelo preço. E elas têm uma lógica na cabeça delas. Vê se vocês são assim. Ah, não, esse aqui é bom, é porque é muito exclusivo, esse aqui é ótimo, esse serviço aqui é ótimo. Olha o preço que fulana cobra. E o contrário também. Nossa, mas a pessoa só cobra isso, deve ser uma porcaria, não vai funcionar para nada. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre estratégias de marketing. E aprender um pouco o que a gente pode usar do nosso conhecimento de marketing para planejar o nosso negócio. Porque lembra que lá com a professora Fernanda, vocês estão montando um plano de negócios, não é verdade? Agora a gente tem um pedacinho do plano de negócios que chama marketing, o plano de marketing. E aí nós vamos aprender um pouco sobre isso. Eu quero que vocês pensem uma coisa para a gente começar a trabalhar. Então vamos pensar junto comigo. Duas coisas. O que você está fazendo para diferenciar o seu produto do produto do seu concorrente? E dois, você acha que o seu concorrente pode copiar a sua estratégia de produto facilmente? Então, gente, a primeira coisa é que todo produto tem concorrência. Não adianta vocês falarem comigo assim, ah, Carol, mas o meu produto é exclusivo, o meu produto é esse e aquilo. Não existe. E eu posso dizer porque eu dou aula sobre marketing tem muitos anos. Eu já trabalhei muito com isso. Estou falando de conhecimento próprio.
não existe produto ou serviço que não tenha concorrência no mercado. Nem quando você tem uma empresa que é pública. Talvez você fale assim, Carol, mas no caso do monopólio, você tem uma empresa sem concorrente. Tudo bem. Aí eu vou ter que dizer que vocês têm razão. No monopólio, ou seja, só existe aquela empresa, ok. Aí você não vai ter concorrente. Você até tem o que a gente chama concorrente indireto, mas você não tem concorrente direto. Agora, tirando isso, qualquer negócio tem concorrente. E você sabe quais são seus concorrentes? Porque a gente pode pensar, vou pegar aqui, né, os exemplos que eu sei, tá, gente? Então, a gente pode pegar assim, eu produzo bijuteria afro. Então, meus concorrentes são pessoas que produzem bijuteria afro. Será? Será que meus concorrentes são só outras empresas que produzem a mesma coisa que eu estou produzindo? Ou será que uma papelaria, uma livraria, também é concorrente de quem faz produtos de bijuteria afro? Ou às vezes uma floricultura? Ou às vezes uma bebida? O que vocês acham? Vocês acham que eu estou viajando na maionese ou não? Não, você tem vários concorrentes, não é só o mesmo produto, mas um fornecedor de matéria-prima, uma pessoa que ensina a fazer, que dá um curso daquilo que você vende. Tudo isso é uma forma de concorrência. Exatamente, Miriam. E o que é que a gente tem que pensar? A gente já erra na primeira pergunta. E a gente não sabe dizer quem são os nossos concorrentes. Então, a gente fala no marketing assim. A gente faz o marketing para poder satisfazer uma necessidade ou um desejo do mercado consumidor. Então, digamos que eu sou uma pessoa branca. E eu quero presentear uma pessoa de origem afro com um presente significativo. Agora, qual que é a minha necessidade, o meu desejo? Então, eu não vou comprar o produto afro para eu usar, não. Eu vou comprar para presentear outra pessoa que eu acho que vai ter identidade com o produto, tá? A minha necessidade, o meu desejo é presentear. Não é comprar uma bijuteria afro. Vocês percebem? E se a minha necessidade, meu desejo é presentear, eu posso presentear com uma variedade enorme de produtos. Pode ser uma bijuteria, pode ser um livro, pode ser uma bebida, pode ser uma roupa, pode ser um passeio. Então, vejam que a chave do negócio é vocês identificarem qual que é a necessidade, o desejo do seu mercado consumidor. Então, quando o Tarcísio recebe um pedido de orçamento, o Tarcísio sabe identificar qual que é a necessidade e o desejo daquela pessoa. O Tarcísio pode virar para mim e falar assim, Carol, se a pessoa pede para eu fazer um orçamento de reforma, é porque a necessidade e o desejo dela é de reforma. Será que é isso, Tarcísio? Ou tem outras coisas por trás? Será que ela quer mais conforto, mais qualidade de vida? Ela quer mais saúde? Vocês entendem? Ou seja, eu estou vendo essas minhas necessidades através de um serviço de reforma. Mas outras coisas poderiam me dar isso. A Eliana, eu estou falando aqui desses exemplos, gente, são os exemplos que eu acompanho, né? Mas vocês também podem conversar comigo. Pode falar, Miriam. Você deu o exemplo do Tarcísio aí, de uma reforma. Tá, ele pode chegar em uma obra para assim, eu quero reformar a minha cozinha, porque ela está muito apertada, ela é muito pequena. Mas ele pode dar a opção. Não, você quebra a parede e estende e aumenta 2 metros. Ok. Mas ele pode ter outras opções e já falar assim, não, você não precisa fazer uma bagunça muito grande. Você pode eliminar essa parede, fazer uma área aberta, trocar essa porta de lugar, tornar ela mais funcional, sem alterar muito o tamanho. Então, às vezes, ele pode mudar a visão de necessidade do cliente, expondo
ideias mais favoráveis, que talvez ele, por não ter o conhecimento em obras, não tivesse pensado em tais possibilidades. E que talvez um Exatamente. concorrente dele não colocaria, não iria expor isso ao cliente. Exatamente. Você tem toda a razão. Por quê? Vamos traduzir aí tecnicamente o que a Miriam está dizendo. A Miriam está dizendo: a empresa vai oferecer benefícios e oportunidades para o cliente. É isso que a gente oferece, gente. A gente oferece benefícios e oportunidades. A gente não oferece um produto em si. Agora, eu ofereço através daquele produto, quando a Giovana fala que vende Renaudet, se ela achasse que estava vendendo um produto em si, um perfume, ela ia concorrer com um conjunto enorme de perfumes. Agora, se ela consegue traduzir para mim que ela está vendendo um conjunto de benefícios e que ela está atendendo às minhas necessidades de uma determinada maneira, o número de concorrentes dela diminui muito, porque quem é o empresário ou a empresária que hoje se dá ao trabalho de entender estrategicamente qual que é a necessidade do cliente, porque muitas vezes, a Miriam tem toda a razão, nem mesmo o cliente sabe. Aliás, eu posso até arriscar dizer que normalmente ele não sabe. Porque o cliente às vezes encasqueta com o negócio, mas ele não está percebendo que existem outras alternativas. E a gente, se percebe a alternativa dele, a gente consegue vender o nosso produto porque a gente sabe que vai atender aquela necessidade. Pode falar, Tarcísio. 90 a 100% das obras, você chega, pergunta o cliente o que ele quer, ele vai te falar, eu quero mudar isso aqui não tá bom. Então, você tem que levar pelo menos uns 3 planos diferentes para ele escolher um deles. E tem que estar de acordo com o que ele imagina. No inconsciente ele imagina, mas não sabe expor aquilo, o que ele quer. Exatamente. Às vezes a grande dificuldade é isso, porque ele quer fazer, ou quer construir a casa, ou quer reformar, ele quer pronto, mas não sabe como chegar lá e nem o que é qual é o final que ele quer. Aí você tem que mostrar para ele as possibilidades e muitas das vezes ele pensa em fazer uma reforma de trocar um piso, uma coisa assim, acaba quebrando a casa toda e mudando totalmente, porque Exatamente. o que você leva para ele vai garantir se você consegue a obra ou não. Exatamente. Então, a primeira aí, vamos pensar na resposta da primeira pergunta. O que você está fazendo para diferenciar seu produto ou serviço, né? Eu pus produto, mas a gente entende como semelhante do seu concorrente. Então, a gente já aprendeu que todo mercado tem concorrente. Que não necessariamente o concorrente é aquele que faz a mesma coisa que eu. Às vezes está atuando num mercado totalmente diferente, mas concorre com o dinheiro. Porque a gente tem que pensar que você está concorrendo com o mesmo dinheiro do cliente, entendeu? Imagina que na minha mão aqui tem um monte de nota. Você está concorrendo pelas mesmas notas do cliente. Um monte de empresa está concorrendo com aquele mesmo dinheiro. Então, se a gente aprendeu isso, que a gente tem um conceito de concorrência ampla. E aprendemos que nem sempre o cliente ele sabe traduzir muito bem o que exatamente ele quer. Por quê? Porque, às vezes, inconscientemente, ele sabe qual que é a necessidade e desejo dele, mas ele não sabe expressar isso corretamente. Então, a primeira diferenciação, a primeira estratégia que um empresário, uma empresária podem ter é entender qual que é a necessidade e o desejo do seu cliente. Para, em cima dessa necessidade e desejo, oferecer benefícios e oportunidades. Então, esqueçam que vocês vendem produtos. A Giovana vai esquecer que ela vende a força de trabalho dela como dançarina. E vai entender que ela está vendendo benefícios e oportunidades. Agora, benefícios e oportunidades de quê? Né? Ou seja, o que é que esse serviço que ela oferece é capaz de satisfazer? Porque se vocês fazem isso, vocês já se diferenciam demais do seu concorrente. Por quê, gente? Gastar tempo e energia fazendo esse serviço de entender o cliente custa dinheiro. Então, aí o Tarcísio falou,
O cliente me pede uma coisa, eu tenho que fazer 3 planejamentos para o cliente. Isso é tempo do Tarcísio que ele está gastando. Ele está gastando dinheiro fazendo isso. Vocês percebem? Ele está investindo dinheiro nisso. Ele já o cliente nem pagou, nem fechou com ele ainda, ele já está, entre aspas, gastando dinheiro, porque ele está gastando o tempo dele, sem ter recebido nada. Só que ele está investindo para conseguir se diferenciar dos seus concorrentes, porque ele vai saber atender melhor a necessidade e o desejo do cliente. Pode falar, Miriam. Não, era exatamente isso que você falou, é porque quando a gente oferece o serviço, a gente tem um investimento de matéria-prima ou de material, mas também todo o nosso tempo de dedicação a aprender a profissão ou a desenvolver aquele trabalho. Então, isso também eu acho que deve ser incluído no preço final que a gente vai repassar, né? Hoje a gente tem um pouco mais de acesso a alguns cursos gratuitos. Vocês são exemplos disso que estão dando uma oportunidade incrível para a gente. Mas, fora isso, a gente investe em outros cursos e não é barato. E tem o tempo que a gente dedica a isso, que a gente não está faturando, a gente só está se dedicando, se qualificando mais. Então, se eu gasto para me qualificar, é justo que, quando for vender o meu produto, o meu serviço, que eu tenha esse retorno, né? E muitas vezes, muitas pessoas tentam empreender ou tentam fazer uma propaganda, mas não inclui esse valor aí e acaba tendo prejuízo, não recebe um retorno. Exatamente. E outra coisa, eu acho que o diferencial também é saber conhecer o tipo de cliente que você quer. Por exemplo, eu vou trabalhar, que nem você deu o exemplo da Giovana, ela trabalha aí com Rinodê, né, com cosméticos. Não adianta ela querer vender maquiagem, se ela for trabalhar na parte de maquiagem, não adianta ela querer empurrar para uma pessoa que só compra perfume, ou Exatamente. vice-versa. Então, conhecer o seu cliente, por exemplo, a Miriam gosta muito de maquiagem, então, Miriam tem uma maquiagem que é a sua cara. A Carol gosta de perfume. Então, Carol, chegou o perfume e tal. Então, conhecer a necessidade, os gostos, isso faz com que você se torne diferente. Por quê? Eu compro com fulano porque ela já sabe que eu gosto. Exatamente. Né? Então, Exatamente. filtrar também o tipo de cliente que a gente quer e se dedicar a conhecer tais clientes, eu acho que também traz um retorno legal. Nossa, excelente. Excelente. Eu vou comentar daqui a pouquinho o que você está falando. Tarcísio, pode falar. É porque cada orçamento, para complementar, cada orçamento eu perco geralmente um dia com ele. Vou na obra, visito, tiro as medições, as medidas, tudo, levanto, faço um croquisinho, aí depois eu tenho que chegar em casa, fazer 3 ou 4 desenhos, 4 projetos diferentes e levar para o cliente. Não é só o projeto, é levar com todo o gasto que ele vai ter, de material, de mão de obra, tudo, tempo que vai gastar de obra, tudo, tem que entregar para ele pronto. Digamos, você entrega um projeto para ele sem nenhuma garantia se você vai executar ou não. Se Exatamente. executar, bom, você vai ter o retorno. Se não, ficou perdido esse tempo todo. Essa mão de obra ficou perdida. Exatamente. Agora, gente, vocês podem escolher fazer ou não esse trabalho de conhecer o seu cliente, como a Miriam e o Tarcísio estão falando. Vão ser bem prático. Gasta dinheiro, gasta tempo, gasta às vezes material. Você tem um custo que você tem, como a Miriam bem falou, você tem que ter retorno desse seu tempo investido, desse seu dinheiro investido nesse negócio. Agora, se o seu negócio, eu vai falar assim, Carol, eu tenho loja de R$1,99, eu quero vender na quantidade, eu não quero diferenciar, eu não tenho nem qualidade, eu quero vender na quantidade. Aí você não vai ficar gastando tempo para poder fazer investimento no perfil do seu consumidor, porque sua estratégia é outra.
Agora, tirando essa estratégia de custo, que é o menor custo, a gente chama estratégia do menor custo. Se o seu negócio não tem essa estratégia, você precisa investir na diferenciação. Então, a Eliana tem que saber quais são os motivos que vão levar os consumidores a irem visitar o meu negócio, a comprarem na minha mão. Ou seja, como que você vai diferenciar o seu produto do seu concorrente? E aí, não adianta você me dizer assim, Carol, eu me diferencio porque eu tenho uma embalagem mais bonita, porque eu tenho um rótulo mais bonito, porque eu tenho... Tudo isso, gente, claro que conta. Mas olha a segunda pergunta. A sua estratégia é fácil de ser copiada? Porque se o seu diferencial for uma embalagem, vocês concordam que rapidamente seu concorrente pode copiar você? Se seu diferencial for um rótulo, isso é muito fácil de copiar. Se é porque você aceita parcelamento, se é porque você aceita pagar com Pix, porque você aceita cartão, ou seja, tem estratégias que diferenciam o nosso mercado do nosso concorrente? Tem. Agora, as boas estratégias são as estratégias difíceis de serem copiadas. Porque senão, amanhã faz 2 dias que o meu cliente me copiou, meu concorrente me copiou. E a gente tem mais é que copiar mesmo. Não está errado copiar, não. A gente fica com raiva na hora, né? Para ser sincera, a gente fica com raiva. Mas a verdade do mercado é essa. Tá na chuva para se molhar. Então, você fez, deu certo? Vou pegar ali a Amanda. A Amanda fez um negócio, deu certo? Vou copiar da Amanda. A Miriam fez um design, ficou bonito? Vou copiar o design da Miriam. É uma estratégia de mercado? É uma estratégia. É inovadora? Não. Claro que não é inovadora, mas tem gente que compra? Tem gente que compra. Agora, vamos ver aqui comigo. Você tem que ter, então, boas estratégias que sejam difíceis de serem copiadas. Pode falar, Eliana. Bem, no meu caso aqui, que trabalho, que trabalho não, que mexo com as sementes crioula, eu gostaria muito de ser copiada por todos os vizinhos, por toda a vizinhança. Eu gostaria muito que todos também usassem da mesma estratégia, que plantassem a semente crioula também, porque assim, além de tudo, não ia contaminar a minha, né? Então, mudasse esse microclima, né? Fazer esse próprio microclima. Então, para mim, seria maravilhoso ter todo mundo copiando. Você tem razão mesmo, Eliana. Tem, às vezes, a gente fazer parceria com o concorrente é um grande negócio. Não estou falando em fazer cartel, não, gente. Estou falando em parceria de verdade. Às vezes você pode juntar com uma outra empresa, você não tem perna para aguentar o mercado todo. Né? A Miriam falou já 2 vezes um negócio que eu vou falar aqui para frente, que é o perfil do seu consumidor. Às vezes você não tem esforço suficiente, mão de obra, como chama que é negócio? Estoque, capital de giro para atender todo o mercado consumidor. Então, uma boa estratégia é você fazer parceria com o seu concorrente. Então, não precisa ser necessariamente uma ideia de que ele é seu inimigo. Ele pode ser seu amigo, ele pode melhorar coisas para o seu negócio. Mas, de qualquer maneira, você tem que entender que você precisa ter a gente chama isso no marketing de posicionamento competitivo. Você precisa ter um posicionamento competitivo que seja seu, porque aí o cliente vai saber exatamente qual que é a sua diferença das outras empresas. Se você for vender tudo igual ao concorrente, para ele tanto faz, ele vai pagar o menor preço. A gente sempre fala que a gente tem que buscar a satisfação do consumidor. Aliás, sabia que eu estudei isso no meu mestrado? Quando eu fiz mestrado, eu estudei isso, satisfação do consumidor. Só que a gente não está muito certo, não. Eu vou explicar, a gente até já conversou aqui hoje sobre isso. Então, o que é satisfação? É a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação de desempenho entre o resultado de um produto ou um serviço e a expectativa do comprador. Então, olha só, gente, satisfação é a diferença entre o que eu esperava de um produto ou um serviço
e o que eu recebi daquele produto ou serviço. Isso é que é satisfação. Se essa diferença é positiva, ou seja, se o produto e o serviço me deram mais benefícios do que eu esperava, eu fico satisfeita. No entanto, se o produto ou serviço me derem menos benefícios do que eu esperava, eu fico insatisfeita. E essa não é uma diferença só de conversa de professor, não. Pode falar, Tarcísio. Hoje eu trabalho bem em cima disso. Eu não tenho nenhuma plataforma de divulgação, não tenho mídia social, só que eu não dou conta de atender todos os clientes que aparecem. Trabalho bem sobre satisfação, sobre indicação mesmo. Boca a boca vai passando no popular, falar fulano que fez a casa de fulano, ou reformou para mim, ou fez para o meu vizinho. Eu não consigo, não tenho mídia social nenhuma para divulgar o trabalho. Não tenho divulgação, nem no status do WhatsApp não divulga. Só no boca a boca, pela satisfação do cliente, que indica, pô, porque se fizer serviço ruim, não indica para ninguém, não. É isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu aposto, Tarcísio, que quando você vende um serviço, você é muito claro com o cliente. Muito claro e objetivo. Eu acertei? Sim, sim. Ainda mais com obra, que vamos falar a verdade, qual que é a fama da empreitada? Que o trem não termina Nossa nunca, Senhora, né? é difícil, viu? Não, costuma você chegar no cliente, já está exausto de passar a gente para mexer na obra dele, já está escaldado. Chega e fala assim, mas como é que é? Você vai fazer isso mesmo? Você não vai fazer? Exatamente. Exatamente. Complicado. Tem um moço aqui no meu prédio, gente. Eu moro num prédio que tem 36 apartamentos. E tem um empreiteiro que eu acho que ele já fez reforma nos 15 apartamentos. Porque qual que é a fama dele? A fama dele deve ser a mesma... Não sei se a fama do Tarcísio é assim, não, mas vê isso, Tarcísio, que a gente fala assim, ó, barateiro ele não é não, mas ele faz o serviço direito e cumpre o que ele promete. Então, você não tem dor de cabeça nenhuma com ele. Vocês estão entendendo, então, o que é diferenciação? Ou seja, esse cara não concorre pelo menor preço, mas ele concorre com a maior satisfação. Pode falar. Tipo, ele foge à fama dos pedreiros de 10 mil, me adianta 100 hoje, me adianta 100 amanhã e some, né? Então, tipo assim, eu prefiro Exatamente. pagar mais caro em um que eu sei que vai vir, vai cumprir o combinado na forma de pagamento, mas vai me entregar o trabalho também. Não tenho dor de Isso. cabeça e nem prejuízo. Fazendo uma brincadeira, invertendo o ditado popular, é o caro que sai barato, porque você não tem dor de cabeça, você não tem aborrecimento. E o que ele orçou e o que você gastou. Também você não tem surpresinha nenhuma, né, Miriam? Agora, então, vamos prestar atenção numa coisa importante aqui do marketing. A gente tem que ensinar o consumidor o que ele pode esperar exatamente do nosso serviço, do nosso produto. A gente costuma dizer, o cliente tem sempre razão. O cliente é o rei. Gente, isso tudo é mentira. Isso é mentira. E eu digo porque eu já prestei muito serviço para a empresa na área do marketing. E tem muito cliente que é trambiqueiro, tem cliente que faz serviço ruim, que não te paga, que só te dá custo. Sabe que você faz o preço bom para ele, ele não te indica para ninguém. É um cliente chorão que só quer levar vantagem em cima da empresa. Então, vamos quebrar isso. O cliente não é sempre rei, não. Agora, é importante que o cliente fique satisfeito? Sim. Como que eu posso trabalhar a satisfação do meu cliente? Ajustando, não é fazendo tudo que o cliente quer, gente. É ajustar o que eu tenho capacidade de oferecer à expectativa daquele cliente. Então, vejam que a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que o cliente quer. E daquilo que o cliente quer, o que eu sou capaz de realmente atender. Porque se você ficar com conversa fiada, dizendo que você promete mundos e fundos, você vai vender uma vez, mas você não vende 2 vezes para a mesma pessoa. Cada dia tem um otário a menos acordando no mundo, gente. Ainda mais hoje em dia com a mídia social, que as pessoas
têm mais voz e pode dizer quando elas se sentem enganadas ou, né, são enganadas mesmo. Então, não dá para acreditar, não dá para passar a perna nos outros. Agora, a Miriam falou já um negócio importante, que é o seguinte: todo cliente é o seu cliente? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, toda pessoa afro, né, descendência afro, é cliente da Amanda? Não. Todo mundo que quer fazer reforma é cliente do Tarcísio? Não. Todo mundo que quer contratar um corpo de baile é cliente da Giovana? Não. Ou todo mundo que quer comprar produtos orgânicos, fazer um ecoturismo, é cliente da Eliana? Não. Por quê, gente? Porque você, empresa, tem a capacidade de atender um certo grupo de necessidades e desejos. E porque você tem seu preço, sua propaganda, seu estoque, sua capacidade de produção. Isso tudo tem que entrar na conta do seu preço. Então, se o cliente quer uma coisa exclusiva, isso vai custar mais caro. Por quê? Porque isso vai te custar mais tempo e mais dinheiro. Então, aquele cliente que quer um produto barato não vai ser o seu cliente. Eu vou falar aqui, ó, com maior sinceridade para o Henrique, para o João Vitor. A gente que é empresário, a gente tem uma boca desse tamanho. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo o meu tamanho aqui da boca? Boca de jacaré, a gente dá um bocão. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer vender para todo mundo. Não dá certo, gente. Não tem nenhuma empresa que dá conta de atender 100% do mercado consumidor. Não existe nem Coca-Cola, nem Unilever, não existe empresa que atende 100% do mercado consumidor. Sempre vai ter o que a gente chama de demanda reprimida, ou seja, gente que quer comprar e que eu não consigo atender. Igual o Tarcísio falou aí, tem gente que eu não consigo nem atender. É isso mesmo, a gente que é empresário não precisa ficar angustiado achando que a gente tem que atender a todo mundo. Por quê? Porque não é a necessidade de todo mundo, todas as necessidades que eu vou conseguir atender. Eu vou, satisfação aí, ó, eu vou equilibrar a expectativa do cliente com a minha capacidade de produção. E quando você consegue fazer isso, você consegue ter satisfação do consumidor. Olha isso aqui, ó. Agora, como é que o consumidor avalia o que é importante para ele? Olha aqui, ó. O que está em amarelo é o que o cliente valoriza. O que está em azul é o que o cliente leva como custo. Porque o cliente também quer ter o melhor custo-benefício. A gente não fala assim, eu quero levar o melhor custo-benefício. Sim, mas o que significa isso na prática? O valor total... Pode falar, né, Ilha? Bom, o custo-benefício é o quanto eu vou pagar e o quanto eu vou utilizar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode ir na lojinha de 10, 20 reais e comprar uma calça. Mas você sabe que você está comprando uma calça que vai ter uma durabilidade de 2, 3 meses, ou que não aguenta muitas lavagens, vai dar defeito. E eu posso ir na lojinha do lado, pagar 100 reais em uma calça do mesmo modelo, mas com mais qualidade, e que vou ter ela por 4, 5 anos. Ela vai aguentar a minha necessidade de uso dela. Então, eu acho que o custo-benefício entra nisso. Quanto tempo vai ter de durabilidade? O quanto eu vou economizar? Será que se eu comprar o mais barato, quantas vezes eu terei que comprar? Vai sair mais caro num determinado custo, determinado tempo? Né? Então, é o famoso, o barato às vezes sai caro e o caro às vezes sai barato. Exatamente, exatamente. Isso aí, Tarcísio. Na minha área de trabalho, geralmente o primeiro peso que a pessoa impõe é o tempo de obra. Todo mundo quer feito para ontem.
Ai, ó. Aí, aí a questão do preço não costuma discutir muito, só pequenos ajustes, acessos aqui, mas o tempo e a qualidade do serviço, você quer saber a qualidade e o tempo que vai durar essa obra. Esse é o primeiro obstáculo que no meu ramo, né, que acha isso. Todo mundo quer para ontem, um tá pagando aluguel, outro vai ter que sair de casa para fazer ir pro aluguel, outro tá morando com a sogra. Tem de Mas tudo. é geralmente assim, na grande maioria, tudo que é para ontem. O tempo é crucial Aí, a gente aí, tá conseguir vendo? cumprir nessa meta, né? É o segundo custo, custo de tempo. Isso, É isso. porque para mim, no meu ramo, não tem muito diferencial. É muita concorrência e todo mundo faz a mesma coisa. Não tem, não varia muita coisa. A gente tenta personalizar cada obra com o cliente de acordo com o que ele quer, mas o outro pode chegar e fazer a mesma coisa. Não tem, então você tem que ganhar no pessoal, no tempo de obra e no compromisso. Você tendo uma Exatamente. credibilidade, um, geralmente uma referência anterior, você consegue já ganhar o cliente. Exatamente. Ô, Giovana, só te respondendo, a aula vai ficar gravada, assim. Ah, Pedro acabou de responder. Vai sim. Manda um beijo para a Luzia. Eu estou sentindo saudade dela nos cursos. Fala para ela. Ô, gente, olha só. O exemplo do Tarcísio é excelente. Por quê? O cliente chega e sempre reclama do preço. Você pode ter assim, não sei o que, o cliente está sempre caro, entre aspas, tá? Então, se você decorda, o que eu estou querendo dizer? Se você decorda para o cliente, ele sempre vai barganhar preço. Agora, ele não considera só o custo monetário. Então, o cliente também sabe que não é só o mais barato que vale, porque tem o custo de tempo. Quanto tempo que vai demorar? Igual o Tarcísio falou, quanto vai demorar a obra? Eu não quero um mais barato que depois vai demorar 3 vezes mais que o outro. Ou o custo de energia física. Nossa, eu vou ter que sair daqui, ir lá não sei aonde, para pegar um ônibus, para pegar outro ônibus, para poder pegar um negócio. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu pago R$2, mas não vou fazer isso. Pago mais caro X reais, mas não vou. Isso é o custo de energia física. E o custo psíquico? Agora, esse custo psíquico ele é interessante, porque ele é o custo que a gente fala muito assim, é o custo para o mineiro, né? É o custo da tradição, porque a gente que é mineiro, a gente é muito tradicional. Então, a gente é muito apegado com as marcas de destaque do mercado. Ou então, quando a gente pega afinidade com uma pessoa, a gente tem dificuldade de abrir mão daquela pessoa. Isso chama custo psíquico, ou seja, não é exatamente um custo financeiro que custa para a gente dinheiro, mas é um custo assim, a gente não quer, eu não quero fazer isso porque fulano vai ficar chateado, ou a Giovana sempre me atende tão bem, eu prefiro comprar na mão da Giovana. A gente dá sempre uma preferência. A Miriam é sempre tão simpática comigo, eu prefiro fazer isso com a Miriam. Ou assim por diante, né? Lá na Eliana, toda vez que eu vou, ela me recebe tão bem. Então, o que é isso? É o custo psíquico, que vejam que não tem muito sentido lógico, no sentido assim, racional, mas que o consumidor considera, principalmente consumidores que são muito tradicionais. Se for um consumidor mais despojado, ele não tem muito custo psíquico, não. Mas um consumidor mais tradicional, ele leva muito em consideração isso. Agora, o que o cliente valoriza? Ele valoriza a imagem do produto, a imagem mesmo, o status que o produto é capaz de oferecer para ele. A gente pode falar assim, às vezes a gente fala que a outra pessoa só fica buscando status, mas, gente, vamos falar a verdade, quem que não busca? Estou falando que a gente é bobo, não, mas estou dizendo que procurar autoestima, todo mundo busca reconhecimento. E se eu tiver um produto ou um serviço que me dá
uma imagem boa sobre mim mesma, sobre eu mesma, eu vou querer. Né? Então, esse é o valor da imagem. Aquela marca, ela carrega uma imagem positiva para mim. O valor do pessoal, que é essa relação que eu falei, de tradição, de amizade, às vezes até desenvolve um laço de amizade entre as pessoas. Todo mundo, viu, Eliana? Todo mundo que trabalhar com serviço tem que ter muito essa coisa da pessoalidade. Por quê? Porque se eu vou fazer um ecoturismo, eu estou indo para aprender algo que é uma experiência. Eu não estou indo só, sei lá, fazer uma pescaria. Porque pescaria eu faço em outros lugares, outro pesque pague. Mas eu estou indo pela experiência, porque eu estou indo me divertir, eu estou indo encontrar pessoas que são simpáticas. Então, sempre que a gente tem serviço envolvido, a gente precisa trabalhar muito o valor do pessoal. E aí, gente, até o tal do marketing pessoal mesmo. Como você se veste, como você se apresenta, como você fala, como que está o ambiente em que você atende o seu cliente. Porque tudo isso a pessoa considera como indicador de qualidade. Tá certo, Giovana. 7h30 eu vou acabar também. Tranquilo. E por fim, olha, por último, é o valor do produto. Então a gente acha, não é valor financeiro não, mas é assim, a qualidade do produto. É claro que dependendo do que a gente vai comprar, pode ser que ele seja o primeiro item, mas normalmente a gente avalia nessa ordem. Então, a gente valoriza a qualidade do produto, sim, com certeza. Né? Ninguém quer comprar um trem que seja de má qualidade. Mas a gente não considera só a qualidade do produto. Então, o que vai ser o valor entregue ao cliente? A relação entre o valor total oferecido para o cliente e o custo total que o cliente percebe. Às vezes, a empresa oferece bons indicadores de valor, mas o custo dela é muito alto, é muito demorado, é igual comprar coisa na China, gente. Quem nunca comprou coisa na China aqui? É barato. Às vezes, é de boa qualidade, dependendo se você souber garimpar. Mas demora muito tempo para chegar. Você tem esse tempo para esperar? Então, a gente sempre considera esses outros elementos. Entenderam? E aí eu quero terminar aqui para a gente poder retomar esse slide na nossa próxima aula. Semana que vem a gente tem aula de novo, hein? Quarta-feira. A gente continua. Agora, como é que o consumidor toma a decisão de compra? Ó, o consumidor toma 5 etapas. Então, como é que ele decide? Ele reconhece uma necessidade, depois ele busca informação, ele avalia alternativas, toma a decisão de compra e avalia o pós-compra. Então, ele vai nessa ordem, cinco elementos. Eu falei com vocês que a gente tem que identificar a necessidade. Ou seja, o que é que está movendo o cliente? Agora, como que ele vai buscar informações? Ele busca informações aonde? Quando ele vai trabalhar, por exemplo, igual a Giovana falou, com o Rinodê. Onde que as pessoas buscam informação sobre isso? Ou vai buscar uma apresentação. Onde que a pessoa busca informação? Vocês sabem? Pode falar, Giovana. Então, no meu caso, eu uso muito as redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp também. WhatsApp é o que mais usa, porque as pessoas querem conversar, sabem sobre o produto, quanto é, chega rápido, é tirar dúvida mesmo. Então, essa é um diferencial para os clientes, o atendimento. Uhum. E Entendi. ajuda bastante. E os clientes usam esses canais de informação?
Isso. Exatamente. Principalmente você posta talvez uma foto, né? Você tô trabalhando com isso aqui, vendendo esse produto, né? Hum, Aí a pessoa vai lá, quanto que é? Já manda uma mensagem. É o famoso visto e lembrado também, né? exatamente. Exatamente. Muito bem. Porque não adianta, eu já trabalhei tanto com isso, gente, não adianta você fazer propaganda num lugar que seus clientes não procuram informação. Isso daí é a mesma coisa que não fazer nada, é perder dinheiro. E é um trem simples, mas a gente não para pensar sobre isso. Quer dizer, aonde você escolheu fazer sua propaganda é aonde os clientes buscam informação? Porque senão você está fazendo a propaganda no lugar errado. Miriam, você quer falar? Tipo assim, é que nem ela falou das redes sociais. E tem algumas páginas de Instagram que eu sigo, por exemplo, que elas me ganharam pela forma que elas divulgam o produto. Uhum. Que é assim, produto tal, tamanhos disponíveis, tal, por exemplo, de roupa, né? Valor tal. Por exemplo, se eu gostei, se me interessou, eu já sei o valor que cabe no meu orçamento, eu já entro e, eu quero tal tamanho para tal dia. E outras eu deixo de seguir justamente porque falta esse tipo de informação. Tá lá. Por exemplo, blusa ciganinha, várias estampas, valor no direct. Aí eu vou no direct quanto? É 100. Pô, já não cabe no meu orçamento. Teria me poupado o meu tempo e o tempo dela se ela tivesse deixado aquelas informações. Então, eu acho que esse tipo de informação, principalmente em Instagram, que hoje é uma ferramenta de trabalho, né, fazem uma diferença muito grande também. Exatamente. Exatamente. Peraí, ô Giovana, você levantou a mão de novo? Não sei se ficou levantado. Se você... Não, ela só não abaixou. Ah, sim. Tá. Ficou aí. Ô, gente, mas vocês estão falando um trem que é importante, é isso. Eu tenho que reconhecer a necessidade do cliente e eu tenho que disponibilizar a informação no local e na forma que o cliente quer. Muita empresa erra por isso, sabe por quê? Porque a gente não sabe. A gente que é empresário, a gente às vezes é meio cabeça dura porque a gente acha que sabe. Eu sei que é assim que tem que fazer. Não, não é. E não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, não. É todo mundo divulga não sei onde. Bom, mas e daí? O seu cliente pesquisa ali? Aonde que o seu cliente pesquisa? E qual tipo de informação o seu cliente quer receber? Você sabe sobre isso? Porque se você não sabe, a chance de você errar é altíssima. Você vai ficar tirando para todo lado, fazendo tudo quanto é tipo de coisa, e você não sabe nem aonde você está acertando. Pode falar, Tarcísio. Bem nessa parte eu tenho muita dificuldade para fazer propaganda para divulgar, porque começa pelo status financeiro, meus clientes são muito variáveis. Tem um que ele tem condição de fazer uma área de serviço, o outro de fazer um prédio. Para me divulgar fica muito difícil o perfil do cliente para mim na minha área varia muito, Uhum. né? No status financeiro principalmente. Um terreno de um tamanho, para mim fazer uma divulgação fica complicado. Eu vou lá, coloco uma divulgação de prédio assim assado, mas o outro tá querendo fazer um puxadinho. Fala assim, não vou nem falar com ele que só pega grandes obras. Ou então eu coloco lá um puxadinho, o cara quer fazer um prédio, fala, ih, isso é só meia colher, só vai fazer, só sabe fazer esse trenzinho pequeno e não pega obra grande. Aí fica bem complicado para mim, mano. Mas aí, nesse caso, nós vamos ver depois, você pode fazer um negócio que a gente chama de segmentação do seu cliente, ou seja, para o tipo de cliente X, você faz de um jeito, para o tipo de cliente Y, você faz de outro jeito. Você pode ter isso também, às vezes você tem mais de um tipo de cliente, né? Sim, são geralmente vários. Tem barraquinho, a prédio, a puxada, a montar sítio. No...
Agora, o que eu quero que você... Eu quero deixar um para casa, para a gente poder trabalhar na semana que vem. Eu quero que vocês escrevam para mim, e aí vocês podem mandar lá no WhatsApp mesmo. Todo mundo aí tá no grupo ou tem meu telefone no WhatsApp? Você Sim, tem, tem. Henrique? A Giovana saiu. Tem. Ah, então vocês estão lá no grupo, né? Sim. Tá. Então vocês podem ou me achar lá, por exemplo, ou pode ser o Pedro também que está aí, que é o nosso braço direito e esquerdo, né, Pedro? Para poder responder, eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês sabem aonde que o cliente busca informação e que tipo de informação que ele quer sobre o produto de vocês? Porque aí nós vamos continuar na nossa aula que vem pensando sobre os outros elementos. Porque se eu sei como que ele busca e o que ele precisa, eu sei como que ele avalia a alternativa. Então, eu sei se ele valoriza mais uma coisa, mais outra. E aí eu consigo influenciar nesse negócio chamado aqui decisão de compra. Agora, se eu não sei como é que ele busca informação e nem como que ele avalia a alternativa, eu não sei como é que ele decide a compra dele. Então, eu vou meio na sorte, porque o que vocês precisam, no final das contas, o que eu quero que vocês respondam é: vocês sabem por que os clientes compram de vocês? Ou seja, de todas as pessoas que eles podiam comprar e de todos os concorrentes que eles podiam comprar, por que ele escolheu comprar de vocês? Vocês saberiam me dizer quais são os diferenciais, as vantagens, não que você acha que você tem, não, mas que você sabe que o seu cliente vê no seu produto e no seu serviço? Porque é em cima disso que a gente tem que ter estratégia para poder influenciar a decisão de compra dele. Podemos ficar com esse para casa? Podemos. Eu vou Sim. estar lá no WhatsApp. Tá ok. Pode falar, Eliana. Bem, eu ainda não estou em vendas com nada, tudo aqui está bem no projeto, muito inicial ainda. Sim. Mas eu tive uma experiência interessante que eu gostaria de passar aqui. Pode passar. Foi uma coisa assim, muito pouca mesmo, mas foi uma experiência que eu não esperava, né? Eu colhi um corante, né? Um urucum. Ah, sim. Uhum. Fiz um corante e preparei 2 saquinhos de corante que eu estava procurando ainda o modelo que eu queria embalar. E pedi ao meu marido, quando eu estava sem balança, minha balança tinha estragado, que fosse até o comércio do local aqui, só pesar para mim, para saber quantas gramas, para eu poder fazer a etiqueta direitinho desse produto. E ao chegar lá, a dona do comércio olhou para o corante, pesou, ficou impressionada de sem balança, todos os dois estar no mesmo peso, e encomendou todo o meu corante, sabe? E ficou com todo o meu corante. Eu preparei, ela pediu que embalasse e mandasse para ela, então eu preparei, embalei nas cartolinas bonitinhas assim para ela cortar depois, né? Ah. E enviei todo o corante. E o que se fala é que o corante dá cor, que o corante que se compra no mercado lá fora não tem cor, mas que o meu corante um pouquinho já deu toda a cor que eles precisam. Então, eu acho que isso aí já responde assim, um pouquinho, né, dessa questão aí. Exatamente. E realmente tem corante que faz diferença, né? Porque geralmente a gente não coloca muito, né, essa coisa. A gente vai lá, compra e pronto. Então, assim, Exato. Eu nunca imaginei que ela mesma, aqui do meu lado, ia pegar o meu produto para revender, né? Então, já ficou lá para ela mesma revender. Isso que é interessante, a gente pensar como que... Porque mesmo que ela tenha feito de maneira rápida, ali na hora, ela tomou uma decisão... A Eliana está falando uma coisa para a gente assim, gente, a cliente falar e tomou uma decisão na hora. Ela não estava planejando comprar aquilo. Mas mesmo que ela tenha feito esse processo rapidamente, ela buscou informação e avaliou a alternativa. O cliente sempre faz isso. Agora, o interessante seria, depois, Eliane, você conversar com ela e saber, assim, exatamente quais são as outras marcas de concorrente que ela descartou.
Como que ela avaliou? Foi só o peso, se foi o preço, se foi o fato de já estar disponível na mão dela, ou se ela acha que o cliente que compra isso compraria alguma outra coisa junto, entendeu? Ou seja, ela considerou um monte de informações que se a gente descobre, a gente consegue entender seu diferencial. Bem, ela disse, na realidade, nós duas nem nos falamos muito, não, sabe? Só menos nos cumprimentamos, e ela é amiga mais do meu marido mesmo. Mas ela, ao fazer esse pedido a ele, ela disse que ela estava pagando, está indo buscar fora da comunidade, ela tem que sair de dentro da comunidade para ir buscar esse corante, estava pagando o preço até um pouquinho a mais do que ela me ofereceu, por um corante que não tem cor, que ela disse que é uma coisa meio amarelada. Então, eu acho que foi. A decisão dela foi a proximidade dela não ter que gastar para ir buscar lá fora, né? Ter um produto de uma qualidade melhor, porque ela está exaltando essa qualidade aí, né, do produto, e ainda pagou um menor preço por estar aqui dentro. Quer dizer, ela ainda economizou na viagem. Exatamente. E ainda pagou. Então, eu acho que foi todo esse conjunto aí. Entendi. É por aí mesmo. É por aí. Tarcísio e Miriam? Eu só ia concluir que já me aconteceu algo parecido. Eu fui fazer uma reforma na cozinha, trocar algumas pedras que tinham soltado de uma senhora e terminei fazendo a igreja de Santa Luzia no quintal. Ó, Foi bem negócio. Trocou o piso, ela tinha a promessa de fazer a igreja e tal, e tinha espaço, né? Ela comentando, eu fui fiz um desenho para ela, um croquisinho e tal. Ela conversando e terminou fazendo a igreja. exatamente. É reconhecimento da necessidade. Bom, eu já ia tocar no assunto que você falou aí da Eliane para conversar novamente, né, com a cliente repentina, né? Eu acho que isso também é muito importante, você conhecer o seu cliente e ouvir, tipo, onde eu posso melhorar, o que está faltando, o que está em excesso. Por exemplo, eu estava trabalhando para uma pessoa e eu falava com ela, olha, eu posso fazer todo o seu feed, eu posso fazer a arte completa para os seus stories, mas você precisa criar conectividade com o cliente, você precisa interagir. Mostra um pouquinho da cozinha, mostra um pouquinho do preparo do alimento, deixa ele entrar, né? É um vínculo que você cria, porque isso fideliza, isso atrai. Mas ela não aceitava de forma alguma. E aí, determinado dia, um cliente mandou no direct que o sabor, a comida estava muito boa, mas que estava com excesso de alho e que isso não estava agradando. E eu concordei com ele, que eu já tinha experimentado e realmente estava meio forte, né? Aí eu falei com ela, assim, olha, você viu lá no direct, conversa com ele e tal, porque é um cliente bom, ele pega kits muito grandes com você. Ela simplesmente falou assim, olha, eu acho que eu não quero mais que você trabalhe para mim, porque eu não vou mudar a minha forma de fazer por causa de um cliente. Ah, Eu, não, tá ok, é sua escolha e então a gente encerra o contrato aqui, eu só queria te dar um toque. Automaticamente, eu parei de trabalhar para ela, né? Por opção dela, óbvio, mas o cliente também ela perdeu, porque ela não quis alterar um pouco na quantidade de alho. E simplesmente o Instagram dela paralisou. Ela já não tem ninguém mais trabalhando e ela posta uma vez a cada 15, 20 dias. Então, isso eu já notei que ela já perdeu até seguidores com isso. E automaticamente ela foi perdendo clientes. Por quê? Porque não quis ouvir a necessidade, a opinião, a sugestão do cliente. E quando você se dedica a ver esses pontos, você pode atrair mais benefícios para você, né? aí realmente ela deve ser. A gente é meio turrão às vezes, né? Mas isso daí pro negócio não dá, não, né?
dá mesmo. Fazer o quê, né? Eu já tive experiências com clientes assim no ramo da alimentação, que assim, um cliente satisfeito, ele te traz 2, e um cliente satisfeito te leva embora 20. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado e muito jogo de cintura. Eu já cheguei a ponto de fazer até 3 almoços diferentes para poder agradar o cliente, independente, né, da comida. Porque, por exemplo, eu tinha clientes que gostavam muito do alho, adoravam feijão com muito alho. E já tenho cliente que não gosta da cebola, que não gosta do alho. Então, para mim, não era problema nenhum fazer uma comida à parte, nem que fosse menos, para aquele cliente. Para mim, o importante era meu cliente estar bem servido. Né? E eu tenho a experiência de quando eu saí do meu comércio, que eu mudei de ramo, o local onde eu tomava conta, ele simplesmente acabou. Era uma área de campo maravilhosa, e depois que eu saí, ele acabou. Hoje é uma área totalmente morta, né? E as pessoas foram atrás de mim em outro lugar onde eu estava, veio gente até de São Paulo, né? Para comer um peixe frito, mas eu já não estava ali mais no ramo, né? Mas não deixei de atender essas pessoas na minha casa, de acolher, de fazer o peixe para elas, né? Não como no comércio, mas como amigos. Pois é, gente, isso aí é o que a gente está aprendendo. Se o cliente tem alternativa, ele vai buscar aquele fornecedor que melhor atende às necessidades dele. Isso é óbvio. Pode até ser que, por diversas razões, a gente chegue à conclusão que não vai atender. Às vezes a gente não tem estoque, às vezes a gente não tem força de trabalho, não sei, né? Capital de giro. Agora, tem que ser uma decisão bem tomada, porque você pode até perder um cliente, mas se ele sair insatisfeito, isso é verdade. O cliente insatisfeito, ele comunica muito mais a insatisfação dele do que o cliente satisfeito. No fundo, os clientes, pensa em vocês. Quando a gente fica insatisfeito, a gente conta para todo mundo. Agora, quando a gente fica satisfeito, a gente conta para 1 ou 2. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É verdade. E, tipo assim, não é que você tem que satisfazer totalmente a vontade dos clientes, mas quando a gente ouve e consegue adequar a necessidade dele ao serviço que a gente está prestando, às vezes é muito válido. Exatamente. Que seja, no mínimo, uma decisão conscientemente tomada, né? Que você saiba por que você está rejeitando aquele mercado consumidor. É bem isso mesmo. Para mim, pelo menos, é muito delicado essa parte, porque o que eu fiz aqui em casa não serve para a casa do meu vizinho, não serve para a casa do outro, cada cliente é diferenciado. Ficou lindo na casa de fulano, mas na minha eu não quero. Exato. Questão hoje, pelo menos a tendência hoje, a maioria é vidro, é isso, mas tem um que é madeira, tem um que é ferro na janela. Aí cada um é de um jeito. Você leva um projeto todo bonitinho, todo moderno, mas ele quer 1900 Adão e Eva. 1900 Adão e Eva, adorei. Não, é mais ou menos isso. Que hoje você vai fazer uma casa nova, você põe uma casa toda com janela de madeira, colonial, assim, você não vê mais. Geralmente é vidro hoje, quase tudo. A área hoje, a tendência hoje é a casa tudo com conceito aberto. Tem uns que quer toda fechada, outros que é grade de ferro. Aí cada um é de uma forma, o que agrada um não agrada o outro. Fala, não, o serviço ficou muito bom lá, muito bacana, mas na casa dele, na minha não. Assim mesmo. Ô, gente, olha, nós vamos terminar a aula agora. Eu adorei os exemplos que vocês trouxeram. E eu deixo isso para casa, não esqueçam. Pensem, mesmo a Eliana, a Amanda, que eu sei que ainda estão pensando no negócio delas, né? O Henrique, eu não sei se tem alguma prospecção. Mesmo que seja alguma coisa que vocês estejam pensando, tentem escrever o mais detalhadamente possível aonde que nós vamos que os clientes buscam informações e como que eles avaliam alternativas. Como que eles consideram o que vale mais para eles. É o dinheiro? É o tempo?
é a lealdade ao fornecedor, ou seja, de alguma maneira ele decide comprar. E como é que ele decide comprar? A gente consegue interferir nisso? Acho que aí está um dos grandes segredos do marketing, né? Saber influenciar a decisão de compra do consumidor. Tá certo? Ok. Ok. Um beijo para vocês, até na semana que vem. Eu vou subir depois a aula para o YouTube. Ai, eu Até vou semana noite. que vem. Pelo amor de Deus. Pode Tá deixar que eu ok, vou subir. então. Tá bom, Tá ok, beijo, obrigado. gente. Boa noite a todos. Boa noite, Beijo. obrigada. Beijo, boa noite. Obrigado.